hoje do canal São Paulo e Grêmio, Grêmio e São Paulo, prova de escalação, as últimas, bastidores, Lucas Moura, mercado da bola e muito mais, então perder tempo não, vambora pro vídeo. Bem, Arnaldo Ribeiro, São Paulo e Grêmio, Lucas Moura não joga, o São Paulo vai treinar até no dia do jogo, né? No caso, nesse sábado, porque tá todo mundo muito cansado depois do esforço de ter jogado com um a menos desde os 15 do primeiro tempo, contra o Libertad, certo? Certo, Tironi. Fator Alisson, fator expulsão do Alisson, né? Isso. Que permitiu que o time se prejudicasse contra o Libertad e na partida seguinte, né? Lembrando que o Grêmio jogou na terça, né? O São Paulo na quarta. O Grêmio jogou pela Sul-Americana, empatou com o Godoy Cruz, da Argentina também. Empate em casa. E é isso. O Lucas Moura, a situação foi atualizada agora todo mundo, né? Sobretudo pelo Moisés Cunha, especialista no joelho, que o atendeu, né? Que já fui no Moisés Cunha também, viu? Foi para cuidar do joelho? Para cuidar do joelho. Então, e ele, no detalhe, né? No dia do jogo com o Libertad, já aquela questão da cápsula do joelho, e tal, mas ele falou mais na questão prática de uma consequência da pancada que ele tomou no jogo contra o Palmeiras. Ele tentou voltar, inflamou o local, ainda tem ele teve um estiramento na parte de trás do joelho, por isso que ele fala cápsula e tudo mais. E esse estiramento ainda não foi completamente cicatrizado, então ele voltou, mas voltou a sentir também com qualquer impacto que ele tivesse, né? E ele explicou, o doutor Moisés, lá pela característica de jogo do Lucas, mudança de direção o tempo todo e tudo mais, que é uma parte que ele força em todos os movimentos que faz. Até ele falou que se fosse um jogador de uma outra posição, de outra característica, talvez não fosse um caso de ter que parar de novo, de ter que conviver com a dor, e uma dor controlada, dependendo do movimento que você faz. Foi mais ou menos o que ele explicou. Sei lá, fosse essa lesão do Oscar, possivelmente ele não precisasse parar de novo até desinflamar completamente o local, até cicatrizar completamente esse estiramento, né? Mas, colocado isso, ele só volta depois do Mundial de Clubes. Se ele voltar imediatamente depois do Mundial de Clubes, já é uma questão. Ele falou, não menos de 2 meses. E 2 meses, a partir de agora, é o período justamente para o São Paulo retomar as atividades. Jogo contra o Flamengo, lá no Maracanã. No Maracanã. Depois do Mundial de Clubes. Espero que o Lucas esteja pronto lá. Então, na maratona de 20 jogos, ainda faltam 6. O São Paulo não terá Lucas nessas 6 partidas. E praticamente não teve Lucas nessas 20 partidas. Isso. Esse ano o Lucas jogou muito pouco, né? Jogou no Paulista, se machucou na semifinal, não voltou, jogou meio jogo lá contra o Allianz, contra o Palmeiras no Allianz, e daí em diante só departamento médico. Muito bem, a gente vai falar agora então do possível time que vai entrar em campo, porque, como o Orlando falou, né? Tá todo mundo meio machucado, não, muito cansado, e o jogo não pode dar para rifar, né? É melhor, como diz o Arnaldo, rifar na terça-feira contra... Rifar não, né? Poupar na terça-feira contra o Náutico, como é Copa do Brasil, eliminatório, enfim. O São Paulo tá bem encalacrado, mas quem não tá encalacrado é ele, viu, Arnaldo? Quem? Ele já aqui. Que na isso? Sua cabeça, ali, ó. Aí, ó. Toim. Na mão, o Tadala Natural. Mas o que é o Tadala Natural? Meu amigo, é um suplemento que vai fazer você melhorar o seu desempenho na hora H. É isso mesmo. Vamos, jogadores do São Paulo. E o sucesso do Tadala Natural aqui com a gente, Arnaldo, você tá vendo, né? Nas ruas, todo mundo perguntando do Tadala Natural, se funciona, se é legal e tarará. Então, o dono deu a louca no dono e ele resolveu melhorar ainda mais a situação com o Tadala Natural. E aí, Arnaldo, é o seguinte: as 5 primeiras pessoas que fizeram o pedido de um Tadala Natural através do link que está aqui. Você vai clicar no link, vai aparecer uma reportagem explicando tudo, e no final da reportagem tem lá o link. Nesse link, quando você clicar para comprar, as 5 primeiras pessoas que estão vendo essa live, que comprarem, ou seja, as 5 primeiras pessoas que partirem deste link, que comprarem o Tadala Natural, vão ganhar até 3 potes grátis. Nem eu tenho 3 potes grátis. Eu tenho um aqui, você tem 2. Eu tô com 2. Então, ó, junta os 2 do Arnaldo e o meu. Junta aí, Arnaldo, levanta. Vamos lá. Caiu até. 2 do Arnaldo, ó. Caiu. Aqui. As 5 primeiras pessoas podem ganhar até 3 potes. Entendeu? Compra um, ganha 3. Deu para entender? Usando o link que está na descrição para você dar aquela melhorada no seu desempenho. Hoje é sexta-feira e tal, tem fim de semana chegando, friozinho, bacana. Então é o Tadala Natural para melhorar o seu desempenho. Isso mesmo, na hora H, vai em frente com essa promoção. Link na descrição, entendeu, né?
Bom, Arnaldo, vamos lá. O São Paulo está precisando de um Tadala natural para ver se dá um up no seu desempenho no Brasileiro. Em casa, sobretudo. Em casa, sobretudo. Só que é isso que você falou, né? Jogou quarta-feira, se esfolou, jogou com a menos, teve que se matou em campo e tal. Quem será que vai para campo? Será que o Luca vai ter chance, por exemplo, agora que é a sensação do time? E aí? Eu acho que alguns minutos, Vai provavelmente. Para começar jogando, acho um pouco difícil, né? O menino jogou 10 minutos, fez um golaço, mas a gente até estava notando no estádio, né? Quando ele ainda, nos choques, nas trombadas, ainda está se situando, né? No jogo dos adultos, né? O fato é, Tironi, contra o Libertad, 2 jogadores saíram por contusão, em tese, por dores. Isso. O Juan no intervalo e o Ferreirinha, né? Porque a gente nunca sabe a questão do Ferreirinha, porque ele sempre pede substituição meio com depois de perder um gol. Também. Também. Também, mas assim, ele não teve lesões nesse período, mas aliás são 2 caras que vêm, esses 2, o Alisson também que foi expulso, talvez os 3 que mais em sequência viessem jogando, né? Tem isso também, né? O mais deles, né? O Alisson não jogou nada, jogou só 15 minutos. Já no deu treino pra descansar, da né? sexta, Vamos combinar. Deu pra dar uma descansadinha. Sim, no treino da sexta, que não serviu para nada, o São Paulo, o Zubeldia não conseguiu reunir 11 jogadores, fazer o treino de bola parada, por isso o treino no sábado. No treino na sexta não foram a campo o Juan e o Ferreirinha, dos que estavam jogando contra o Libertad. Eles não estão fora do jogo, mas também não treinaram. Exatamente. E aí, né, o Juan, eu acho que seria uma besteira forçar, né? O Arboleda já voltou, né? O Arboleda jogou o segundo tempo. E poderia ser uma opção clara aí pro... Em relação ao Ferreirinha, aí é mais difícil, não tem Lucas. Não tem muitos... Aí é o Luca, né? Vai fazer o quê? Mas começar jogando... Pois é. Não dá, né? O Ferreirão joga na esquerda? Não, pode jogar. Não, mas daí quando é na direita, o Cédric, pra galera... Aliás, o Cédric seria um outro que, mesmo estando presente no treino da sexta, saiu morto. Saiu morto. Inclusive caiu de rendimento. Eu acho até mais provável jogar o Ferrarese como lateral o tempo todo e não o Cédric, desde que o São Paulo tenha os 2 pontas. O Ferreirão e o Ferreirinha. E mudar o sistema. Essa é a questão, né? Já teve um outro jogo que o Alves jogou na ponta e não funcionou muito. Né? Não funcionou. Foi contra o Náutico, foi isso? Foi, exatamente. Isso mesmo. Com o Luciano de 10, né? E o Luciano, engraçado, né? Porque a gente fala, não, esse não tem, mas aí, bom, tem o Luciano, mas daí o Luciano ia fazer o quê? Como que ele podia jogar, né? Pois é, né? Aí teria que. Aí que tá, isso eu tô falando, mudar o sistema, jogar com 4 no meio. Não tem tempo para treinar essa bendita dessa alternativa, né? Botar o Alisson, Pablo e Marcos Antônio, Alisson, Bobadilha e Marcos Antônio. Enfim, então fica essa situação de cobertura muito curto do meio para frente, né? Tem sido assim. E acho que o Zubeldia talvez espere até pelos últimos anos, pela recuperação do Ferreirinha, para fazer o time que vem jogando relativamente bem, com Alisson, Marcos Antônio, Oscar, possivelmente começando de novo. Sim. Essa Ferreirão, é uma questão. Você prefere que o Oscar começasse ou que o Oscar entrasse depois? Eu prefiro ele começando. Eu também prefiro ele começando, que ele seja substituído depois, sei lá. Aí, sei lá, São Paulo tá ganhando, seria substituído pelo Bobadilha. Se o São Paulo tá perdendo... foi no outro jogo, né? O São Paulo nem tava ganhando, ele foi substituído, né? Porque ele acabou jogando de volante. Por causa da expulsão do Alisson. Agora, o Pablo Maia tá de volta. Será que ele não volta ainda? Quando ele voltar, também nem sabe se ele vai ganhar a vaga, né? Porque os dois estão jogando bem, o Alisson e o... ele tirar a vaga do Marcos Antônio hoje, eu acho que ele vai ter que dar uma camelada. Que o Alisson foi expulso, então ele tá descansado. Mas poderia ser, tipo, Pablo Maia e Marcos Antônio? Poderia, mas acho que aí a única vantagem da expulsão do Alisson, a única... Ele tá descansado. Ele está descansado. E ele tem saída de jogo, inclusive o cara que sai jogando lá de trás, né? Exato. Muitas vezes. Então acho que ele não vai mexer por enquanto. E também o Pablo, ele não começou jogando ainda, né? Ele só entrou... Ou seja, tem um nó aí para ser resolvido, né? São vários nós, né? E a galera... falta jogador nesse momento, absurdamente. São Paulo precisa urgentemente da parada, mas até a parada precisa ganhar algum jogo na marra. Algum jogo não. Alguns jogos, no plural, na marra em casa. De resto, vai todo mundo, né? André Silva,
Muita gente Sim, falou, não, tem que dar chance pro Rian, porque o André Silva não meu tá Deus, bem. tem que dar chance para os 3 pontos, né? Eu acho que essa é a questão, né? Tem que jogar os Sim. melhores, né, nesse Sim. momento, né? E o Wendel tá recuperado, pelo menos? Quem? O Wendel. Ah, o Wendel já ficou no banco lá, o Wendel tá ok. Poderia Será que ser ele uma vai opção jogar? para começar no No lugar lugar do do Enzo, Enzo? que se desgastou bastante, né? Aí pode ser também, né? Se ele quiser dar um pouco mais de gás, se ele fizesse uma defesa, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e Wendel, 3 dos 4 não começaram jogando contra Sim, o. estão descansados, ok. Poderia Na verdade, ser, né? na parte de trás é o menor dos problemas, né? É o menor dos Tem um monte de problemas. zagueiro e tal. A Do coisa meio enrosca do do Marcos meio já não Antônio. tá ficando tanto mais, né? Porque já Isso, voltou o Pablo e tal, lá. Agora do Marcos Antônio para frente, complica. aí complica. É. Enfim. E Vamos assim, lá, tem uma coisa. fala. Pode falar. Não, eu ia fazer o meu time, vai. Faz. Atrás é isso aí. Aí acho que ia ser Isso Alisson, aí Marcos. com essa linha que eu falei, com Não, aí Enzo ou Ferrarese. Wendel. Enzo ou Wendel. Eu até prefiro o Enzo, mas se ele tiver muito baleado, vai o Wendel. Mas isso, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e Enzo ou Wendel. Aí, Alisson, Marcos Antônio, e aí eu ia com Oscar. E aí, André, Ferreirão. Se tiver o Ferreirinha, Ferreirinha. Se não tiver, aí que complica, bicho. Luca É. de cara, vai, arrisca. Sei lá. Nossa senhora. Duro, Difícil, né? né? Difícil. Enfim. É. E o Grêmio também, vamos combinar que não é Se ele que a gente tivesse, só uma última fala. coisa, né? Se ele tivesse um pouco mais de disponibilidade para atuar nessa função, tal, você falou do Luciano, né? Poderia ser até André, Luciano e Ferreirão. O André Isso. do lado, o Luciano mais no meio, Pois é. revezando um pouco. Como foi o final? Final não, como foi uma partezinha do jogo contra o Libertár, né? Quando Eu entrou o acho que Luciano. isso não é descartado, não. É, Jogador grande, enfim, né? pois Não é é. louco você imaginar que você não Isso. tem jogador e o Luciano não vai entrar? É, É maluco isso. exato. No São Paulo, porque Mas- o Sassuolo está fazendo um jogo duro. O São Paulo ainda me disse, as pessoas que eu conversei, que existe um otimismo pela permanência, que existem boas conversas, principalmente pelo esforço do atleta em querer permanecer no São Paulo. Essa situação, ela é parecida com a situação do Marcos Antônio. Como eu já disse para vocês, a situação do Marcos Antônio, pelo que já me disseram, está confirmada. O São Paulo só falta colocar no papel, no meio do ano, a confirmação da contratação do Marcos Antônio, que terá o seu empréstimo prorrogado, e aí será adquirido no final do ano, início de 2026, entrando na folha, no ano contábil do balanço 2026, não impactando em 2025, e parcelado ao longo de 3 ou 4 anos, os pagamentos do Marcos Antônio não interferindo assim no fluxo de caixa de 2025 e no planejamento para o FDIC, aquela história que a gente sempre fala com vocês, que o São Paulo tem a obrigação de apresentar superávit, tem que apresentar uma recuperação financeira, uma redução de folha, aquela história toda que o São Paulo vem sofrendo ao longo desse ano, não à toa, a base vem tendo tanto protagonismo, tanto espaço, porque outros jogadores e eventualmente algumas outras partidas não joguem no Morumbi. Com nenhum desrespeito, obviamente, ao Velo Clube e à Inter de Limeira. Nós jogamos em Brasília com eles e empatamos com os dois. A gente tinha que ganhar dos dois em Brasília. O departamento de futebol também não pode dizer, não, porque não jogamos no Morumbi, não ganhamos, porque aí não é a verdade. Vira muleta. Vira muleta. A verdade é que nós tínhamos que ganhar em Brasília, não ganhamos. Aconteceu, e aí se juntam as coisas que não. Nós vamos ter que jogar outras vezes em Brasília, outras vezes no interior, outras vezes em outro lugar. Por quê? Porque o show é uma fonte de renda importante para a instituição. E claro que buscando sempre adequar para que os jogos importantes, decisivos, sejam no Morumbi. Nem sempre é fácil, nem sempre será possível, mas temos que trabalhar o máximo nesse sentido, e eu sei que todo mundo trabalha. Mas a decisão de ter shows no Morumbi, pode ter certeza, não é uma decisão do Morumbi, é uma decisão do presidente Júlio, pensando na instituição, que todos nós que fazemos parte da instituição compactuamos diante do momento difícil. E tem alguma cláusula, alguma coisa no contrato que, se o São Paulo chegar na final da Copa do Brasil, joga no seu estádio? Tem essa garantia? André, eu não tenho acesso ao contrato. Claro. O que eu sei é que o Tony, que é o diretor de marketing e que cuida disso no dia a dia, sempre tem essa preocupação. Ele vai buscando moldar os shows às datas que são importantes
para o São Paulo estar eventualmente no Morumbi numa partida decisiva. Então, eu acredito que sempre a gente vai, na medida do possível, jogar as partidas decisivas lá. Se isso em algum momento não acontecer, isso vai ser debatido e nós vamos procurar a melhor solução. Agora, quem também precisa ganhar, não está numa situação tão boa, aliás, bem ruim, no Campeonato Brasileiro, é o São Paulo, Arnaldo, que encara o Grêmio nesse fim de semana, sem Lucas, machucado. Enfim, é assim que vai num jogo que virou meio que quase que uma, não é uma decisão, mas muito importante, porque o Grêmio está ali junto com ele, né? Junto com o São Paulo. E aí o São Paulo precisa finalmente de uma vitória dentro de casa. Conseguiu só uma até agora contra o Santos. Isso, exato. Né? O brasileiro é o time acima da zona de rebaixamento, tá com o mesmo número de pontos do Grêmio, mas perde em vitórias, justamente. Eu acho que venho comparando o São Paulo não com o Grêmio, com o Inter, né? Que ontem ganhou em Montevidéu com um gol de um garoto que veio do banco e do sub-20, como o Luca, né, do São Paulo, foi o garoto, o Ener Valencia e o Borré estão machucados, o Inter consegue o gol em Montevidéu com o garoto, né? Então, o São Paulo e o Inter, que também tem 9 pontos no Brasileiro, como o São Paulo, né? Grêmio tem 9, Inter tem 9, São Paulo tem 9, e o Vitória do Carpim também tem 9, né? Todos eles têm mais vitórias do que o São Paulo. Então, é um jogo super importante. São Paulo, eu imagino, a minha dúvida, Tironi, sem o Lucas, é o que fazer com o Oscar, né? Que ele acabou jogando muito mais tempo e teve muito mais desgaste do que se imaginava, porque o Alisson foi expulso com 15 do primeiro tempo na Libertadores e ele jogou de volante, né? Porque o Oscar é muito importante para os jogos em casa. O São Paulo tem um pouco mais de qualidade, possibilidade, bola parada e tal, né? O São Paulo soube se virar melhor como visitante, até pelas características dos jogadores, do que como mandante, quando esperava ter Lucas e Oscar. Não vai ter Lucas, agora está mais clara a situação, ele só volta depois do Mundial, e vai ter que fazer, nesses 4 jogos restantes do Brasileiro antes da parada, tem que vencer jogos, em casa. Ele vai jogar mais em casa do que fora. Tinha que fazer uns 9 desses 12 aí. Teria que fazer uns 9 de 12, né? Ele joga contra Grêmio, Mirassol e Vasco em casa e com Bahia fora, né? Então, ele, além do jogo do Náutico e do jogo do Tajeres, que é também em casa pela Libertadores, só que na Libertadores a situação está praticamente concluída com o primeiro lugar da chave, né? Então, o São Paulo vai ter que tirar algumas coisas da cartola. Tem tido muita dificuldade de jogar com mandante, muita dificuldade, desde o início desse campeonato, sobretudo porque seus jogadores mais decisivos não estão à disposição. Então, está muito na base do garoto decidir jogo, do Ferreirinha, que erra muito, e é essa limitação que o São Paulo tem nesse momento. Eu acho que o elenco agora está ficando mais homogêneo, né? Então, a gente vê uma troca aí, saiu o Juan, que estava super bem, né? E entrou a Arboleda. Pô, é Robert, né? O Ferrares pela direita tem cada vez mais se sentindo à vontade. Jogando com 2 pontos. É um time que é uma formação que o Zubeldia vem usando para jogos em casa, né? É um 4-3-3. O Oscar, voltando a entrar no ritmo de jogo, vai conseguir armar o time bem. Daí ele pode sair no segundo tempo para entrar o Matheus Alves. A mesma coisa o Marcos Antônio, né? Que está com uma rodagem alta, assim como o Cédric, eu entendo. De repente pode entrar o Pablo Maia ali, o próprio Bobadilha. Tem totais condições, sim. Muito bem, ó. E, Maurício, essa história aqui, ó, deixa eu puxar aqui um comentário do nosso amigo aqui, o José Luiz. Contra o Grêmio, o Ferreirinha pipoca. Pois é, mas pode ser a lei do ex, né? O que vocês acham? Vocês acham que o Ferreirinha vai querer... O Ferreirinha jogou contra o Grêmio Jogou, né, na temporada passada? Queria lembrar os resultados. Aí eu não vou lembrar. Deixa eu ver. Vou puxar aqui. O Ferreirinha, ele vem sendo um dos principais jogadores do São Paulo, artilheiro. Ele não pode esquecer isso. São Paulo perdeu lá na Arena de 2-1, né? Mas aí já naquele compasso aí que o São Paulo já estava aquela draga, e venceu por 1-0 no Morumbi, no dia 17 de julho de 2024, gol de Lucas Moura. A verdade é que não pensei em querer tanto um clube como eu queria o Independente da Argentina, mas eu acho que esse clube aqui é muito especial para mim. A verdade é que a gente aqui me acolheu de uma maneira que eu não esperava.
e a verdade é que isso aí para mim foi muito importante. Então eu tenho um apreço e um carinho por esse clube que eu achava que não ia conseguir superar o que eu vivi no Independente da Argentina, né? Então muito feliz. Eu não sabia que estava chegando essa hora de completar 100 jogos, mas a verdade é que estou feliz mesmo, estou feliz de coração e nada, vai ser muito lindo esse momento. Pessoal, hoje tem participação especial aqui do Bernardinho, que quer aparecer no vídeo. Então vamos falar de São Paulo, Grêmio, São Paulo. São Paulo precisa muito dessa vitória, né? São Paulo que vem de diversos empates. Na verdade, o último jogo, uma derrota contra o Palmeiras no finalzinho do jogo. E vamos torcer, né? Porque o São Paulo precisa imediatamente de vitórias no Brasileiro para ao menos terminar longe da zona do rebaixamento, né? A questão fica com relação se Ferreirinha vai pro jogo, se vai ser Enzo ou Wendel, se vai ser Juan ou Arboleda. Você tem algumas dúvidas, né? Então serão tiradas ao final da noite deste sábado. Mas o São Paulo precisa vencer o Grêmio que não vem bem. Vem muito mal, na verdade. Até o Volpi tá ali na corda bamba, talvez nem vá para campo, né? Isso aí acho que seria um bom reforço pro São Paulo, que adora tomar gol bonito. Mas bem, o São Paulo precisa vencer. É vencer ou vencer. Na verdade, os próximos jogos São Paulo é vencer ou vencer. Não tem essa opção de empate. Não pode nem pensar em derrota. Muito menos na Copa do Brasil, muito menos no Brasileiro. O São Paulo já está classificado na Libertadores. Vai fazer um jogo de tarefas só por fazer, porque o Tadeusz também não tem mais chance nenhuma a não ser sul-americana. Então, é isso. Acho que o jogo hoje é fundamental. O Grêmio não vence de ninguém. Espero que o São Paulo não seja aí, né, o bode expiatório da vez. Falando de mercado, saiu no UOL que o São Paulo pensa sim em colocar o Pablo Maia à venda. Tem que ver se ele vai jogar o suficiente até lá para estar disponível para o mercado e qual o valor que seria pago, né? E na verdade é torcer para os jogadores que estão fora do São Paulo, né? Como Sara, Antony e tantos outros, serem vendidos para o São Paulo ganhar uma graninha. Mas ainda assim o São Paulo precisa alcançar os 85 milhões de reais e precisa vender alguém bem. Quem será? Pablo Maia, Lucas Ferreira, Alves, que parece que vai sim receber uma proposta para a Rússia. Vamos aguardar, mas o mercado promete. E o que a gente sabe, né, é confirmado, é que o Lucas só volta depois do Mundial de Clubes. Então São Paulo vai ter que jogar com quem tem. Tem mais opções sim, mas vamos ficar de olho. Essa questão de finanças, questão de mercado da bola e principalmente dentro de campo, que o São Paulo precisa começar a vencer, né? Chance que tiver botar a bola pra dentro. Não pode perder oportunidades como o Ferreirinha e o Alan Franco perderam no último jogo. Né, Bernardo? Então é isso, pessoal. Vamos. Vamos, São Paulo? São Paulo! Então o Bernardinho aqui comigo, veremos o jogo aí do São Paulo e torcendo aí pra que a vitória saia. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, deixa aqui likezão, tá ok? Saudações tricolores, subscribe, é isso aí, se inscreva. Saudações tricolores, um ótimo sábado a todos e valeu!